Seja bem-vindo ao São Bento à Sexta. Esta semana conto com a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e Ana Sá Lopes, diretora adjunta do Jornal Público. Boa noite às duas. Olá, boa noite. Sem Olá, mais boa noite. demoras, comecemos pelo tema que tem marcado os últimos dias, a Operação Cartão Vermelho, em que um dos detidos é o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e porque falamos nós de um caso ligado ao futebol num programa de análise política, porque este caso veio de novo trazer ao de cima as fragilidades da relação entre estas duas áreas. Começo por ti, Ana Sá Lopes. Exatamente, tens toda a razão. Infelizmente há uma promiscuidade, acho que bastante escandalosa entre o futebol e a política. Os políticos acham que ganham votos se colarem aos futebolistas. Depois há aqui um lado que eu também reconheço que existe, que é uma certa irracionalidade que o futebol provoca nas pessoas, nomeadamente nos políticos. Em toda a gente. Lembro-me, recentemente tivemos umas declarações absurdas do Presidente da República sobre a seleção e sobre um jogo da seleção, que quem eu estava a ouvir pensava que era um adepto mais entusiasmado. Para além Mas das pronto. declarações de Ferro Rodrigues, Exatamente. que também foram... Bem, já sei falar Convidar-nos nessa para ir a desgraça. Sevilha. Sim, essa Ferro Rodrigues. O que é espantoso nessas relações de Ferro Rodrigues é que eu ao princípio pensei, pronto, ok, o futebol torna toda a gente irracional um bocadinho e o Ferro passou-se. A verdade é que ele repete a questão duas vezes. Repete em pleno plenário e depois repete num comunicado. Para explicar porque é que não foi a Sevilha. E neste É uma caso, coisa Ana, extraordinária, neste caso em mas neste concreto, caso... António Costa e Fernando Medina, por desculpa, exemplo. Sim, não há problema nenhum. estar a fugir. Que não estou a fugir, de estar a Mas acaba por ser espraiar. assim, vamos ao encontro daquilo que queríamos falar. Mas, por exemplo, em relação a este caso em concreto, António Costa e Fernando Medina, não nos podemos esquecer, que fizeram parte da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira nas eleições do ano passado, não é? Exatamente, isso. Aliás, isso é uma vergonha, foi uma vergonha. Na altura foi, acho que foi quase unanimemente considerado pela opinião, como se diz agora, publicada, como uma vergonha. E na realidade depois foi o Luís Filipe Vieira que os foi retirar. Quer dizer, eles nem sequer caíram em si e perceberam que tinham feito um disparate inacreditável. E António Costa dizia que era o cidadão António Costa, não era o primeiro-ministro António Costa que fazia parte da comissão de honra. Eu ia perguntar-te exatamente isso, Eunice. Já não pega esta ideia de que o cidadão é diferente do político? Não, quer dizer, o cidadão é o político e o político é primeiro-ministro. Portanto, não pega, tal como não pega a explicação de Fernando Medina de que há um ano não tinha noção dos eventuais casos em que Luís Filipe Vieira estava implicado, porque já vários dos casos eram conhecidos e falados. Mas há aqui ainda uma outra personagem neste triângulo que não é só um passe à linha, não é só entre política e futebol, é política, futebol e economia e finança. Estamos em e há sintonia. uma personagem principal também nisto tudo, que é Mário Centeno. Exatamente. Atual governador do Banco de Portugal. Atual governador do Banco de Portugal e, portanto, titular da regulação. Vários dos negócios de Luís Filipe Vieira envolvem o novo banco e, portanto, envolvem fundo de resolução. E quando se fala em que a passagem de uns cargos para os outros não deve acontecer por razões éticas, as razões éticas não são uma coisa etérea e gasosa. As razões éticas têm a ver com depois concretizações que podem acontecer e, portanto, o Ministro das Finanças, que se sentou várias vezes na tribuna benfiquista, ao lado de Luís Filipe Vieira, e há até um caso de pedido de bilhetes. Exatamente, que foi divulgado um caso de pedido de bilhetes por parte do gabinete de Centeno para julgares na tribuna. Esse Ministro das Finanças agora é governador do Banco de Portugal e já esteve dos dois lados de um negócio que envolve Luís Filipe Vieira e que faz parte de tudo isto que está em investigação. Portanto, eu também gostava agora muito de poder questionar Mário Centeno sobre o que pensa disto tudo. Ana Sá Lopes, queres concluir?
Não, sem dúvida nenhuma, eu nisso tenho toda a razão. Isto é uma vergonha porque parece que o futebol é um mundo à parte e que os políticos se comportam totalmente e absolutamente como se fosse um mundo à parte sem lei, como se fosse o faroeste. E como eles se entusiasmam muito e gostam muito do Benfica marca golos, eu também gosto, mas é uma, é uma, é uma total irresponsabilidade política o que nós temos, o que assistimos nos últimos tempos. Falemos. Não há cá cidadãos nem primeiros-ministros, as pessoas têm cargos, são ministros das Finanças, ex-ministros das Finanças, governador do Banco de Portugal, e estávamos com um caso que aconteceu agora o que aconteceu, mas que já se estava a ver à distância. E o que quer dizer? Pelo amor de Deus, António Costa e Fernando Medina, eu já sei que Fernando Medina veio dizer que não tinha percebido nada até àquela altura, mas pelos vistos. eh, Acho que a justificação dele foi que os jornais dizem muitas coisas que não são verdadeiras, foi qualquer coisa assim desse género. Eu acho isso a ser bastante cómico. Fernando Medina qualquer dia arrisca-se a ser um político de compreensão lenta. Sim, a avaliar pelo caso de Sócrates. Seguimos. Pelo caso de Sócrates, pelo caso das manifestações e pelo caso de Benfica. Exato. Vamos falar de outro caso Exatamente. de justiça, esse sim a envolver diretamente políticos, o caso Tancos. O Ministério Público deu esta semana a conhecer as alegações finais, pediu a absolvição de Azeredo Lopes, do ex-ministro da Defesa, que se demitiu, de certa forma, na sequência deste caso. Não é a primeira vez que tal acontece. Eunice, como é que avalias esta postura do Ministério Público, esta, de certa forma, bipolaridade? Eu Ou não? diria mesmo que é um grande recuo do Ministério Público e não percebo como é que o Ministério Público parte para a acusação de um ministro por 4 crimes e acaba a pedir a sua absolvição. E não é a primeira vez que acontece isto com o Ministério Público, ainda no caso CEF também tivemos entradas de leão, saídas de sendeiro. Começou por ser uma acusação de homicídio e acabou em ofensas corporais. Eu acho que isto obriga a uma grande reflexão do Ministério Público sobre as condições que tem para avançar com acusações sem ter garantia de conseguir prova suficiente para condenação, pelo menos por algum dos crimes que avança, e neste caso de Azeredo Lopes, eu acho que é um caso que tem vários tempos e esses tempos são todos diferentes. O tempo da comunicação social é um, o tempo da política é outro e depois o tempo da justiça é outro, que já sabemos que é mais lento. Mas aqui o tempo da justiça cruzou-se muito com o tempo da política e envolve uma guerra entre Ministério Público e Polícia Judiciária e Militar que eu acho que ainda precisamos de mais dados para compreender por completo. E para Ana, para o cidadão comum, isto acaba por ser uma grande confusão e a justiça acaba aqui por perder mais um pouco de credibilidade, de certa Eu acho forma. que sim, acho que perde, sinceramente. Acho que de facto essas entradas de leão e saídas de sendeiro da mesma organização, que é o Ministério Público, não estamos a falar de tribunais superiores, Tribunal de Relação, estamos a falar do Ministério Público, e na realidade as provas, Azeredo Lopes, a ideia basicamente é que sabia de alguma coisa, mas eles não percebem bem o que é que ele sabia e nada teria relevância criminal. Apesar de tudo, ficou provado que Azeredo Lopes sabia que havia. Ele, pelo menos, fez um SMS a um deputado do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, agora Presidente da Câmara do Porto, de que o assunto ia ser resolvido e chegou a falar com a Procuradora-Geral da República, a antiga Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, sobre. Portanto, tudo isto deixa os cidadãos totalmente confusos. Exatamente. Sobre a solidez da justiça. Para concluir e ainda há, este tema, assim, mais uma coisa em relação a este caso, que é, por um lado, o Ministério Público basicamente diz que da parte de Azeredo Lopes só houve omissão do ponto de vista ético, seja lá o que isto for, e depois tem uma muito própria interpretação do Código Penal ao dizer que para Vasco Brazão e Luís Vieira, ambos, o diretor e o porta-voz e o diretor da Polícia Judiciária e Militar, pede penas suspensas porque considera que só o facto de terem sido sujeitos a julgamento já é garantia de que não voltam a cumprir crime. Eu não tinha noção de que temos como pena prevista no Código Penal, o ir a julgamento. Eu acho que ainda não é uma pena prevista, mas para o Ministério Público, neste caso, pelo que parece é.
Muito bem, vamos... Exatamente, isso é um absurdo tão grande, tão grande, tão grande, que se isto fosse... Alguém imagina que se fosse um crime comum, da criminalidade comum, que não fosse esta criminalidade mais complexa, esse argumento seria usado. Nunca, nunca. E deixa-me só dizer mais Sim, uma só coisa. mais uma coisinha, rapidamente, para avançarmos. Lamentavelmente, este caso acaba por ser muito pouco falado, porque entretanto surge o caso Vieira e quase que parece que as diligências foram apressadas para não se falar tanto do que aconteceu no processo de Tancos. Muito bem, vamos avançar até porque tenho um convite para vos fazer. Irmos amanhã jantar, não sei se querem, não se esqueçam é que temos de levar o certificado digital válido ou um teste negativo à Covid-19 se quisermos ficar no interior, mas na esplanada não é preciso. A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explica aquela questão dos testes. Fazer presencialmente no momento da entrada um autoteste, presencialmente perante o responsável pela entrada naquele estabelecimento, ou fazer perante um profissional de saúde, perante uma farmácia, um autoteste que fique também registado e que certifique que esse teste foi realizado por aquela pessoa para que possa ser usado. Ana, isto tem tudo para correr mal ou não? Tem tudo para correr mal, principalmente porque daqui a bocado já ninguém liga às recomendações do Governo. Isto é muito grave, é porque aquilo há 3 semanas, se não me engano, foi proibida a circulação entre concelhos da área para fora da área metropolitana. Sim, para entrar e sair, sim. Lisboa, aos fins de semana. Agora há testes no interior aos fins de semana, portanto o vírus não existe à semana. A ideia de fazermos um teste no restaurante, para mim, é pavorosa. Teste no restaurante, antes de entrar no restaurante, que é uma coisa completamente absurda. Eu acho que isto... E a Associação de Restaurantes Provar já veio hoje dizer, na Renascença, que há cancelamentos de reservas devido a estas medidas. Ou seja, tem aqui um efeito contrário, não é? Em vez de promover, não é? É evidente que não tem eu até acho que o objetivo era promover, só que eu acho que o Governo anda à nora. De facto, temos aqui um problema grave com a variante Delta, que não é o problema que já vivemos por causa do efeito das vacinas, que está a ser um enorme sucesso e que não se está a repetir, embora estejam a crescer os internamentos e os cuidados intensivos, mas não tem nada a ver com o que já passamos. Mas acho que o Governo anda à nora, anda totalmente à nora. Aliás, nota-se quase na cara de Mariana Vieira da Silva que está à nora. É uma espécie de metáfora do Governo à nora. É quando Mariana Vieira da Silva, a Ministra, vem divulgar estas coisas. Que não sabe muito bem. Eunice, como é que deveria ser feita então a comunicação? Achas que, de certa forma, a reunião no Infarmed anunciada hoje para o dia 27... pode ajudar aqui a mudar várias coisas. Ainda falta tanto tempo. Para o dia 27, que eu ainda vou de férias e volto antes da reunião do Infarmed. Mas, além disso, eu acho que há aqui vários problemas. Um é, já são tantas medidas que nós já nos perdemos, já não percebemos bem. Para além da história de que a Ana estava a dizer, que parece que os problemas são só aos fins de semana e não aos dias de semana. E agora há outro problema que o Governo sobre esse não falou, que é as férias escolares e como é que os miúdos se vão comportar, os miúdos mais autónomos se vão comportar nas férias escolares, e sobre isso nada consta. Há esse problema do Governo já não saber muito bem que medidas tomar, e depois há o problema de uma comunicação clara e direta por parte ou do Governo ou das autoridades de saúde pública. E eu continuo a insistir que era preciso voltar a ter uma presença, se não regular, pelo menos alguma presença da Direção-Geral de Saúde, com questões práticas, como é a questão dos isolamentos, como é a questão dos testes. Essa comunicação que há um ano era diária, não é? Sim, há um ano era diária. Sim, mas neste momento já é... Mas é barafunda total. No sítio onde eu trabalho aconteceu um determinado caso e cada pessoa teve, da parte do seu delegado de saúde, orientações diferentes. Portanto, uns conseguiram voltar à redação normalmente, outros ficaram trancados num quarto durante não sei quantos dias. Quer dizer, isto está-se a tornar muito complexo para
e de facto não ajuda nada o combate à pandemia. E depois, porque quanto mais complexo, mais incumprimentos gera. Exatamente. Vamos cá estar para olhar para esta confusão que está gerada em torno desta pandemia. Obrigado, Eunice Lourenço e Ana Sá Lopes, que estiveram neste São Bento à Sexta. Obrigada, foi um gosto. Que fica por aqui, o São Bento à Sexta, a edição da noite também. Pode ouvir já a seguir o ensaio geral. Resta-me apenas desejar um bom fim de semana. Fique bem, fique com a Renascença.